A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos adolescentes. Estamos na lição de número 12, que traz por título O Reino do Sul, Judá. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Preste atenção, toda quinta-feira, às 9h05, e estreia nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h, estreia a nossa dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na quinta-feira já estreou a lição de número 12, pois a lição número 11 estreou na semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho e deixe aquele comentário abençoado, tá bom? Sem demora, vamos para a nossa aula. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 12, dois adolescentes, que traz por título O Reino do Sul, Judá. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo que possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, no final desse vídeo vou deixar a sugestão, tá bom? Para facilitar o seu entendimento. E caso você precise da dinâmica digitada e também de um subsídio teológico, uma explicação sobre essa lição, é só você acessar o nosso blog oficial. Pegue o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com, ou na verdade coloca aí no Google Descomplicando a Teologia e você vai entrar em nosso blog. Chegando lá você vai encontrar subsídio teológico e também a dinâmica digitada. Mas se você não quiser iniciar sua aula com a dinâmica, você pode também iniciar fazendo a avaliação diagnóstica. Pastor, o que é avaliação diagnóstica? É você levantar algumas perguntas, fazer algumas perguntas aos seus alunos para saber o grau de entendimento, para saber o que os alunos já conhecem e o que precisam conhecer. Como é que eu faço isso? É só fazer algumas perguntas referente ao título. Se os seus alunos responderem, é porque tem um conhecimento legal. Se não responderem ou não responder corretamente, é porque vai precisar de mais informações, tá bom? Por exemplo, aqui você pode perguntar o seguinte: por que Reino do Sul? Olha, por que Reino do Sul? Quando fala Reino do Sul, está falando de quem? Os seus alunos podem citar o nome de um rei que governou o Reino do Sul. E como era o nome do outro reino? Já que tinha Reino do Sul, como é o nome do outro reino? Que nós sabemos que é Reino do Norte. Quem governou o Reino do Sul? Por que aconteceu essa divisão? Reino do Sul e Reino do Norte. Qual era a capital do Reino do Sul? Sabemos que é Jerusalém. Presta atenção. Quais as tribos faziam parte do Reino do Sul? Era Judá e Benjamim. Mas está percebendo a necessidade de fazer as perguntas somente referente ao título? Assim você estará fazendo a avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento. Mas preste atenção agora, é muito importante que eu vou falar. Você vai fazer as perguntas, mas não vai responder. Eu tenho dito aqui constantemente, tem professor que é apressado, ele pergunta e ele responde. Essa avaliação diagnóstica não tem essa função. Você vai fazer as perguntas e seus alunos devem participar. Ah, pastor, meus alunos querem participar, meus alunos não respondem. Você também não vai responder, tá? Porque você vai seguir sua aula. Até porque, no decorrer da aula, todas essas perguntas serão respondidas, porque estão dentro do nosso contexto, tá bom? Você pode iniciar com a dinâmica. Caso não queira, pode iniciar também fazendo algumas perguntas. Após isso, você apresenta o título com seus conhecimentos. Por exemplo, o Reino do Sul. Quando falamos acerca do Reino do Sul, estamos falando do reino que fazia parte a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas duas tribos ficou responsável por Roboão. Roboão é o filho de Salomão, neto de Davi. Mas por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de sabedoria, acabou perdendo de governar todo Israel. Sabemos que eram cerca de 12 tribos. Roboão só ficou governando apenas duas, chamado esse reino, Reino do Sul ou Reino de Judá. Praticamente assim, tá vendo? Faz a dinâmica,
faz as perguntas, logo após você apresenta o título com os seus conhecimentos. Lembrando, é só uma pincelada, não dá para falar muita coisa não, porque na verdade essa revista está gigante. Se você for explicar tudo que está aqui, como deveria, nós passamos o dia todo, por isso vou tentar resumir, tá ok? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 21 ao 24, logo após o 30 ao 31, do capítulo 15, versículo 8 ao 15. Recomendo fazer a leitura com seus alunos para que eles possam aprender cada vez mais. Presta atenção no seguinte, você que é professor tem que estar incentivando a leitura dos seus alunos da Bíblia Sagrada. E nessa leitura coletiva aqui já é oportunidade. Vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque. Logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor, segundo as Crônicas, capítulo 12, versículo 1. É interessante esse versículo, né? Logo após o reino de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, após ele se estabelecer, ele ganhar a confiança de todo mundo, ficar com firmeza do reino, ficar seguro do reino, ele saiu agora da presença de Deus, deixou de servir a Deus, só foi receber aquilo que ele queria. Você entendeu esse mistério? Ele queria ser rei de Israel, ele queria dominar Israel, ele queria se fortalecer, ficar grande, ficar forte. Quando ele conseguiu se estabelecer no reino, ele disse, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais adorar o Senhor, eu vou agora adorar a outros deuses. Parecem muitas pessoas no tempo de hoje. Quantas pessoas que você conhece não são assim? Quando estão na prova, ora, busca a Deus, consagra a sua vida, chora, lamenta, culto doutrina, não aguenta ver o culto que está lá no culto. Mas quando recebe a bênção, para de ir para a igreja, para de orar, para de buscar. Esses tipos de crentes são semelhantes crentes Roboão, que quando estão na prova, adora, culto o Senhor. Mas quando o seu reino é estabelecido, quando consegue o que quer, sai da presença de Deus. Você é crente Roboão? Pelo amor de Deus, viu? Deixa disso. Agora vamos para a nossa leitura devocional. Eu tenho dito aqui, poucos professores valorizam a leitura devocional. Olha, que é aquela leitura de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, eu estou postando todos os dias a leitura diária em um cartaz bem bonito e organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos, para motivar, sim, incentivar a leitura dos seus alunos, tá bom? E também você pode enviar no grupo do WhatsApp, fazer a pergunta, depende muito do seu jeito. E também lá no Instagram, nós estamos postando um vídeo chamada para despertar o interesse dos seus alunos e um despertador que é bênção pura, é o Eita Glória. Aproveita a oportunidade, nos segue lá no nosso Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Você vai pegar essa leitura diária, esse cartaz, enviar no grupo e fazer a seguinte pergunta. Quem consegue explicar esse versículo? Quem levar um resumo por escrito na próxima aula vai ganhar um brinde. Tudo isso é incentivando a leitura dos seus alunos e cabe a você enquanto professor. Agora vamos para a nossa hora de aprender, que é o nosso primeiro tópico. Vou lhe avisar, viu? Vai com calma com relação aos resumos. Por que isso? Essa revista está enorme. Praticamente vamos falar 300 anos em apenas uma aula. É muito tempo, né? Porque o reino de Judá demorou cerca de 300 anos. Como é que nós vamos conseguir resumir apenas uma revista? Por isso, sintetize as suas informações. Vamos lá para o nosso tópico 1, o trono de Davi. Após a divisão de Israel em 2 reinos, a região de Judá ficou conhecida como Reino do Sul. Lá estava a cidade capital, Jerusalém, e o templo construído do reinado de Salomão. Ao reino de Judá agregou-se a tribo de Benjamim e os sacerdotes e levitas. Portanto, o Reino do Sul ficou com a responsabilidade de administrar um sistema legal de sacrifícios estabelecidos de acordo à lei de Moisés. Presta atenção no seguinte, após a morte de Salomão, assume o trono Roboão, seu filho. Mas, no entanto, este não tem sabedoria de lidar com o povo, e o povo acaba se rebeliando. Com isso, 10 tribos o abandonam, lhe rejeita como rei, e quem fica como rei dessas 10 tribos é Jeroboão. Foi o tema que nós estudamos na outra semana, que ficou sendo o reino do norte, governado por Jeroboão, 10 tribos. A capital era em Samaria. Agora estamos falando do reino de Judá, que ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a sua capital era Jerusalém. Também nesse reino ficou os sacerdotes e os levitas, que faziam parte da tribo de Levi.
Então a questão religiosa, presta atenção, a questão religiosa de Israel ficou com o reino do sul. Praticamente o povo de Israel deveria caminhar até Jerusalém para estar adorando a Deus. E nós lembramos muito bem que Jeroboão, não gostando dessa situação, em que o pessoal do reino do norte deveria caminhar até Jerusalém para adorar o Senhor, o que foi que fez? Colocou em Betel, em Dan, ídolos, para que o povo pudesse estar adorando e não fosse a Jerusalém adorar o Senhor. Por isso que teve grandes consequências o pecado. Mas, no entanto, Roboão se estabeleceu no Reino do Sul, que é chamado também Reino de Judá, que a capital era Jerusalém, onde ficava o Templo de Salomão. Amém? Deu para entender o contexto que nós estamos falando aqui? Deixa nos comentários qualquer dúvida. Dando seguimento ainda ao nosso primeiro tópico, destaque o seguinte parágrafo. Roboão, neto de Davi, reinou em Judá por 17 anos. Nesse período, ele construiu muitas cidades fortificadas por meio de invasões e fortaleceu a economia. Porém, ele foi temente ao Senhor apenas nos 3 primeiros anos. Em seguida, abandonou os mandamentos do Senhor e se entregou ao pecado da idolatria, conduzindo o povo no mesmo caminho. Meu Deus do céu, viu? Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Observe o seguinte, Roboão, rei de Judá, serviu ao Senhor apenas enquanto estava precisando de Deus. Enquanto se estabelecia no trono, quando ele conseguiu se fortalecer, se sentiu dono de si, agora ele abandona de adorar o Senhor, deixa de adorar a Deus e passa a adorar a outros deuses. E lembrando também, estamos falando do filho de Salomão. Com isso, ele aprendeu essa prática de idolatria também com seu pai, pois nós sabemos que o seu pai acabou adorando a vários deuses por causa das suas esposas. E Roboão também, filho de uma dessas esposas, acabou caindo na idolatria, seguindo os mesmos passos dos pais. Por isso que nós devemos ter bastante cuidado aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, no tratar e no cuidar. Roboão está fazendo aquilo que a sua mãe fazia e que seu pai também fazia, que era adorar a outros deuses, mesmo sabendo que isso não era da vontade do Senhor, mesmo sabendo que Deus não permitia. Mas por que Roboão fez isso? Porque queria ser igualmente os outros deuses, irmãos. Por que Roboão adorava os outros deuses? Porque queria ser igualmente as outras nações. Cada nação tinha vários deuses. A única nação que adorava somente a um Deus era o povo de Israel. Normalmente, todas as outras nações tinham vários deuses. Para cada fenômeno da natureza existia um Deus. Mas Israel não. Israel era diferente. Ou Israel deveria ser diferente. Só poderia adorar unicamente a Deus. Sem falar que não poderia nem criar uma estátua. Porque Deus não aceita estátua para ser adorada nem reverenciada. E em nenhum momento Deus pede que seja construída estátua para simbolizar a sua presença. Pois a sua presença estava no meio de Israel. Amém? Entendeu o mistério? Dando seguimento ao nosso primeiro tópico, destaque o seguinte parágrafo. O reino de Judá prosseguiu por mais de 3 séculos. Lá houve apenas uma dinastia, a de Davi, diferente do reino do norte, que teve várias famílias ocupando o trono ao longo dos anos. Houve apenas uma exceção por um período de 6 anos, quando a rainha Atalia, filha de Acabe, tomou o trono de Judá. Segundo as Crônicas, capítulo 22, versículo 10 ao 12. Todavia, o sacerdote Joiada destronou a rainha ilegítima e fez com que Joás, descendente de Davi, reinasse em Judá. O comentarista destaca aqui o seguinte: foram cerca de 20 reis no Reino do Sul. 20 reis. Desses 20 reis, todos praticamente vieram da linhagem de Davi, porque Deus prometeu que não faltariam pessoas para sentar no trono de Davi. Por isso, todos os descendentes do reino de Judá, que está dentro de Jerusalém, está dentro de Belém, fazia parte da dinastia de Davi, salvo esta mulher aqui, chamada Atalia, que vamos estudar daqui a pouquinho, viu? Mas presta atenção, o nome do pai, Acabe, presta atenção, o nome da mãe, Jezabel, meu Deus do céu. Para que, pelo amor de Deus, Josafá, um grande rei de Israel, acabou casando o seu filho com essa mulher que deu bastante prejuízo, viu? No entanto, irmãos, destaca-se a questão do Reino do Sul, a dedicação ao Senhor. Muitos reis também adoravam a Deus, faziam a vontade do Senhor. Mas nem todos os 20 reis serviam a Deus. Mas nem todos os reis de Judá adoravam a Deus, serviam ao Senhor. Normalmente o povo ficava um tempo adorando a Deus, mas quando se estabeleciam, quando ficavam fortes, se desviavam para o pecado, se desviavam para a idolatria. Por quê? Essa era a vontade do povo de Israel, parecer ser igualmente às outras nações.
O povo de Israel queria ter um rei, igualmente as nações tinham. O povo de Israel queria ter vários deuses, igualmente as outras nações tinham. O povo de Israel queria construir estátuas para estar adorando, como as outras nações assim faziam. A grande intenção da nação de Israel era ser igualmente as outras nações, como também tem hoje. Muitos adolescentes estão porque estão querendo ser igualmente os outros adolescentes do mundo. Irmãos, nós somos diferentes. Chama a atenção dos seus adolescentes. Nós somos diferentes. Deus nos chamou para ser diferente, falar diferente, se vestir diferente, se comportar diferente. Mas por que, pastor? Porque nós não somos aqui deste mundo. As pessoas que são deste mundo podem ver na prática do pecado, podem fazer o que quiser, mas nós não somos aqui deste mundo. Por isso, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa fala precisa ser diferente. E foi isso que o povo de Israel não conseguiu entender e compreender, que Deus tinha um chamado para ser diferente. Por isso, acabaram pecando. E você sabe, todo pecado tem suas consequências. Para concluir esse primeiro tópico, destaco o seguinte parágrafo. Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus, e outros que foram infiéis. Entretanto, desde o início com Roboão, o povo aderiu à idolatria. Meus irmãos, era a grande falha do povo de Israel, a questão da idolatria. O que é idolatria, pastor? É você deixar de atribuir a Deus a honra e a glória. É você deixar de servir a Deus. É você deixar de adorar a Deus. Você deixar de ser grato a Deus e ser grato ou reconhecer as suas conquistas a um outro ser, ao dinheiro, à fama, ao poder e assim por diante. E o povo de Israel, irmão, era inclinado à idolatria desde o seu início. O povo de Israel é inclinado à idolatria, algo que ofende a pessoa de Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Reconheça a Deus na sua vida. Reconheça a Deus no seu ministério, no seu trabalho, nas suas conquistas. Você só está de pé por causa de Deus. Só estamos aqui enquanto professores da BD por causa de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista 2 Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico, resumo, ideia de apresentações, ideias para encerramento de trimestre, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro e assim receber todo o nosso suporte, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E se quiser também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho a certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Reis que marcaram a história. 20 pessoas se sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Alguns reis foram infiéis a Deus e outros cumpriram seus mandamentos. Nesta lição, queremos destacar 3 importantes reis que fizeram a diferença na história do povo escolhido. Presta atenção ao seguinte, o Reino do Sul demorou cerca de 3 séculos, ou seja, 300 anos. Podemos dizer que iniciou ali com Roboão e vai terminar logo após o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor leva o povo de Israel. Aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia está se referindo aqui, é o povo do Reino do Sul, tá ok? O Reino do Sul teve cerca de 20 reis que dominaram Israel. No entanto, a grande maioria, presta atenção, desses 20 reis, a grande maioria não foram tementes ao Senhor. Foram reis que ficaram afastados da presença de Deus e tiveram muitas consequências. Consequência maior essa, que o povo foi levado cativo. O povo foi levado cativo por causa do pecado da nação, que se desviou da presença de Deus. Dando seguimento, vamos agora para o nosso segundo tópico, o item 1, um dos reis que marcaram a história do povo de Israel, Asa.
Asa, neto de Roboão, reinou durante 41 anos. Ele foi um rei temente ao Senhor. Asa proibiu sacrifícios aos deuses estrangeiros, destruiu altares a Baal e a Acera e restaurou a adoração ao Senhor. Ele construiu cidades fortificadas e o Senhor proporcionou um tempo de paz em Judá durante o seu reinado. Asa conduziu o povo a adorar somente a Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Entretanto, um ponto negativo em seu reinado é que Asa não destruiu todos os altares que foram erguidos aos deuses pagãos. 1 Reis, capítulo 15, versículo de número 14. O rei Asa se destaca porque foi excelente rei. Fez com que o povo adorasse a Deus, reverenciasse o Senhor, dedicasse tempo ao Senhor, porque o povo estava afastado. O povo estava desviado do caminho do Senhor. Mas quando Asa assume o trono, chama o povo para se converter, para buscar a Deus, meditar na palavra. Esse rei também sai destruindo vários altares pagãos que estavam dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Você está entendendo o mistério? A idolatria estava dentro de Jerusalém, estava dentro do templo. E esse rei chamado Asa chamou o povo por se converter, buscar o Senhor. O grande quebrantamento através desse rei. Porque assim, viu? Quando a liderança busca a Deus, presta atenção, quando a liderança se dedica a Deus, tem compromisso com o Senhor, Deus abençoa todo o povo. E a tendência é o povo seguir a liderança. Por isso, ore pelos líderes, ore pelos pastores, pelos professores, pelas pessoas que estão na liderança da igreja, para que nós possamos ser guardados pelo Senhor e que a nossa vida seja um exemplo. Assim aconteceu com o povo de Israel com relação a Asa. Asa foi um excelente rei, dedicado ao Senhor, cumpriu com seus mandamentos. Tudo que Asa fazia, Deus estava aprovando. Tudo que Asa fez foi agradar ao Senhor. Asa tinha compromisso e responsabilidade com o povo de Israel, mas também com Deus. Mas, no entanto, Asa não conseguiu destruir todos os altares de Baal. No entanto, Asa não conseguiu destruir todos os pontos de idolatria. E isso é um ponto negativo na vida dele, porque força ele teria, mas alguma coisa impediu dele tirar, dele destruir todos os altares de Baal. Eu pergunto a você, e na sua vida tem acontecido a mesma coisa? Você tem conseguido vencer muitas coisas, mas será que não tem altares ainda do inimigo? Será que não tem situações, coisas ainda que te faz pecar? Olha, Asa conseguiu destruir vários altares, mas não destruiu todos. Muitas pessoas estavam ainda adorando a outros deuses dentro de Jerusalém. Será que não acontece conosco às vezes? Já vencemos muitas lutas, muitas batalhas, mas tem altares ainda que tem que ser destruído no meu coração. Tem altares ainda que precisa ser quebrado em nome de Jesus. E nós vamos conseguir. Você crê? Agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título Josafá, um segundo rei que foi temente a Deus. Josafá era filho do rei Asa. Ele ficou no trono após a morte do seu pai e reinou por 25 anos. Assim como seu pai, Josafá, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele adorou ao Senhor, destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus. Ele foi muito bem sucedido em seu reinado. Os filisteus e os árabes lhe pagavam tributos. Havia prosperidade, cidades em Judá foram fortificadas. Além disso, Josafá estabeleceu melhorias na educação, nomeando príncipes e levitas para ensinar a lei do Senhor. Também nomeou juízes e estabeleceu tribunais. Entretanto, assim como seu pai, Josafá não destruiu todos os altares pagãos de adoração, de forma que o povo continuou queimando incenso a essas falsas divindades. Além disso, Josafá casou seu filho com Atalia, filho de Acabe, um dos piores reis de Israel, e isso o reino do norte, e lhe causou problemas mais tarde. Porém, Josafá continuou buscando a Deus. Ao final do seu reinado, 3 povos se reuniram para invadir Judá: os amonitas, os edomitas e os moabitas. Josafá clamou ao Senhor, que respondeu por meio do profeta Joasiel. Josafá, confiando na mensagem de Deus, colocou os levitas na frente dos soldados armados e saiu à peleja, louvando o nome do Senhor. Enquanto o povo adorava, Deus colocou a emboscada no meio do exército inimigo. Assim, os próprios soldados se destruíram e Deus garantiu a vitória ao povo de Judá. Depois, Josafá fortaleceu e foi sepultado na cidade de Davi, junto ao túmulo de seus pais.
A história do rei Josafá é muito conhecida. Você, por exemplo, já ouviu essa pregação contando que o povo, Deus deu vitória ao povo através da adoração. Enquanto o povo adorava a Deus, os levitas louvavam ao Senhor, cultuavam a Deus. Os inimigos que vieram destruir Josafá acabaram um matando o outro. Ou seja, através da adoração do povo de Israel, o povo inimigo foi destruído. Em outras palavras, enquanto você adora, os inimigos vão cair por terra. Enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai lhe dar vitória, assim como deu vitória ao povo de Israel nessa peleja. Você sabe também que Josafá era filho de Asa. Veja só como é importante, irmãos, nós ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Josafá aprendeu a adorar a Deus com seu pai. Josafá aprendeu a adorar a Deus através do seu pai. Que nós possamos também estar ensinando. Da mesma forma, chama a atenção dos seus alunos, que eles possam aprender a orar com os pais dele. Está cultuando o Senhor. Ah, pastor, meus pais não são cristãos, eu vou aprender a orar com quem? Com as pessoas da sua igreja, com as pessoas que gostam de você, com as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Quando eu falo pai, estou falando de responsabilidade. Pessoas que gostam de você, pessoas que gostam de oração. Eu, por exemplo, na igreja sempre fui sozinho, irmãos. Nunca tive uma mãe na igreja, um pai na igreja, um irmão na igreja. Sempre fui sozinho. Deus me chamou para o seu reino quando eu tinha 16 anos. Aceitei sozinho na igreja e até hoje estou assim. Claro, meu pai faleceu recentemente, faleceu já nos pés do Senhor. Após isso, não perdi ninguém da minha família ainda, graças a Deus. Mas, no entanto, estou orando para que Deus possa salvar. Mas na igreja, sempre fui sozinho. Nunca tive nenhum primo na igreja. Mas, no entanto, Deus me salvou, me libertou e aqui estou pregando a palavra de Deus. Que assim também possa acontecer na vida das pessoas. Que nós possamos ajudar as pessoas a crescer na graça e no conhecimento. Mas é claro que nessa minha trajetória, várias irmãs e irmãos me ajudaram. Vários pastores me ajudaram também. Então, que nós possamos aprender com essas pessoas a estar orando e buscando a Deus. Na sua igreja tem pessoas, por exemplo, que você pode dedicar tempo, você pode estar conversando, pedindo conselho, que com certeza tem pessoas na sua igreja que têm condições de estar lhe ajudando, lhe orientando, assim como eu tive no meu tempo de novo convertido. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título Josias. Josias foi sucessor de Amon, um rei que não temeu o Senhor. Ele começou a reinar em Judá, ainda muito criança, e reinou por 31 anos. Muito tempo, não foi? Ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Josias promoveu uma reforma no templo de Jerusalém. Nesta reforma, o livro da lei foi encontrado. Diante do conhecimento da palavra de Deus, Josias prometeu obedecer à lei do Senhor. Esse compromisso foi tão grande que Deus adiou a destruição de Jerusalém para depois da morte do rei. Josias reuniu todo o povo de Judá para ouvir a leitura do livro da lei. Ele também purificou o templo, restabeleceu os sacerdotes de Deus. Josias celebrou a Páscoa com todo o povo de uma maneira que não era mais vista desde a época dos juízes, de modo que nenhum outro rei de Israel e Judá havia celebrado antes dele. Em obediência ao livro da lei, o rei ordenou a saída de médios e adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã. Josias foi o 16º rei de Judá e morreu em batalha contra o Egito. Ele foi sepultado em Jerusalém. Presta atenção, irmãos, o rei Josias é bastante conhecido na história bíblica. Por quê? O rei Josias fez uma grande transformação, renovação espiritual. O povo estava afastado, praticamente Israel estava desviado do caminho do Senhor. No entanto, quando Josias assume o trono, ele pede que seja feita uma grande limpeza no templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Uma grande limpeza. Quando está sendo feita uma limpeza lá no templo, se encontra o livro da lei. E é levado até Josias, nós encontramos aqui esse livro. Pode ler? Pode ler. Quando ele está lendo, é o livro da lei do Senhor. É o livro da lei do Senhor, trazendo explicações, orientações, qual deve ser o comportamento. Pastor, qual foi o livro achado? É o Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia Sagrada foi achado, o qual foi feita a leitura diante de Josias. Quando Josias ouve a palavra de Deus, ele percebe o seguinte: o povo está tudo desviado. É por isso que Deus está nos castigando, é por isso que Deus está nos punindo, porque nós estamos afastados do propósito de Deus. Então, Josias coloca no seu coração, faz uma grande reforma, uma restauração, pede que todo o povo se reúna, será lido o livro da lei, para que todos possam ouvir e assim se converter. E assim acontece. Josias chama todo o povo, agora é lido o livro da lei diante da presença de todos, e o povo começa a dar amém, amém, glória a Deus, e se converte ao Senhor.
por causa dessa situação e essa mudança de atitude, Deus agora não destrói mais Jerusalém nesse período do rei Josias, porque o castigo já estava para acontecer. Mas como o povo se arrependeu e voltou a buscar a Deus, Deus agora não destruiu Jerusalém nesse período por causa dessa reforma, por causa dessa restauração espiritual ocasionada pelo rei Josias. Estou lhe falando, é muita coisa, pelo amor de Deus. São praticamente 300 anos contados em uma lição, assim não dá, né? Mas quer saber o seguinte, tá gostando? Se inscreveu no canal, ativou o sininho, Deus te abençoe cada vez mais. Deixa aqui mais um aviso, viu? Estamos lançando a nossa segunda turma do curso para professores. Quem tiver interesse em estudar conosco, curso para professores da EBD, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, você pode entrar na descrição desse vídeo, vai ter um link referente ao nosso grupo para professores da EBD. Quem estiver no nosso grupo, no dia do lançamento do nosso curso, vai ter um desconto abençoado, tá bom? Por isso, quer mais informações sobre o nosso curso? Entre agora no nosso grupo, que está na descrição desse vídeo, amém? Curso para professores da EBD de qualquer classe. É bênção pura, sem mistura. Agora, nosso terceiro tópico, que traz por título: Deus falava em Judá. Deus não abandonou o seu povo, ele continuou falando através dos seus profetas, a fim de instruir e despertar o arrependimento. Muitos profetas eram nativos e outros atuaram no reino de Judá, tais como Joel, Isaías, Jeremias, dentre muitos outros. Os profetas entregaram a mensagem de Deus para os hebreus de Judá, de Israel, reino do norte, e para outras nações. Aqui destacamos a atuação de dois profetas. Presta atenção no seguinte, irmãos. Dentro do reino de Israel, nós tínhamos o rei, que governava politicamente o governo de Israel. Nós tínhamos o sacerdote, que apresentava os pecados do povo a Deus. E nós tínhamos os profetas. Os profetas falavam a vontade de Deus para o povo. Então, o sacerdote apresentava o povo a Deus. Já o profeta conversava com o povo sobre a vontade de Deus. E dentro desse pecado, irmãos, o povo de Israel andava no pecado. Mas Deus sempre levantava o profeta para falar a sua palavra. Para dizer, gente, se arrepende, sai dessa vida, deixe de praticar isso. O juízo de Deus vai estar chegando. Mas, no entanto, o povo não dava crédito. O povo não ouvia a voz do profeta. Também nesse período, existiram vários profetas falsos que pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Falava aquilo que o rei queria ouvir. Esses eram os falsos profetas, que muitos habitavam dentro do templo, que muitos ficavam morando dentro do palácio para falar a vontade do rei. Sempre teve dessas pessoas, viu? Que pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa. Mas que Deus possa estar nos levantando nessa terra para que nós possamos pregar, e eu, você, seus alunos, nós possamos pregar a verdade. Aquilo que o povo precisa ouvir e não aquilo que nós queremos pregar. Para aplauso, para like, para... Não. Que nós possamos pregar a verdade, pois é a verdade que liberta, é a verdade que transforma as vidas. Pergunta a você, e você é profeta de Deus que fala o que o povo quer? Ou você fala o que o povo precisa ouvir? Que Deus possa nos dar coragem, ousadia. Assim também como Deus deu a vários profetas no Antigo Testamento. Já pensou Deus levantar um Elias sair na sua terra? É bênção pura. Pode ser você. Agora, o nosso terceiro tópico, o item 1, um dos profetas que teve grande destaque no Velho Testamento. Vejamos, Naum. Naum foi um profeta da região de Judá. Ele pode ter sido contemporâneo dos reis Manassés, que foi o pior rei de Jerusalém. E este reinou 55 anos, viu? Essa informação para você. E Amon, que foram infiéis a Deus. Naum teve a visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive. Essa é a mesma cidade que recebeu a mensagem de Jonas e se arrependeu dos seus pecados cerca de 100 anos antes. Dessa vez, uma nova geração surgiu e voltou a pecar. Por isso, Deus reafirmou o juízo contra essa cidade, que praticava diversas perversidades. O juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu, pois o reino do sul foi poupado e não foi invadido pela Síria. Entretanto, mesmo o Senhor anunciando o juízo contra a nação estrangeira poderosa, Judá continuou a pecar. Isso teve grandes consequências no futuro. Veja só, o profeta Naum profetizou para o reino do sul. Possivelmente foi contemporâneo de Manassés, que foi o pior rei de Israel. Manassés é filho do rei Ezequias, que nós conhecemos bastante a história. Assim também como o rei Amon. Então, Naum profetizou no tempo onde puro pecado o povo estava desviado do caminho do Senhor. Naum também pregou para a cidade de Nínive, aquela mesma cidade que Jonas não queria pregar,
mas pregou, o povo se arrependeu e Deus abençoou aquela nação, aquela cidade. Mas, no entanto, depois de 100 anos, o povo se desviou novamente. Se desviando, nascendo, desviando, nascendo, desviando. E agora o povo estava praticando os mesmos pecados. A cidade de Nínive era uma cidade idólatra, cheia de gente ruim, o povo matava todo mundo, era pura destruição. E Deus levanta agora o profeta Naum, dizendo o seguinte: vou destruir a nação, vou castigar essa nação por causa dos seus pecados. Porque essa era a missão do profeta, levantar e falar aquilo que Deus estava mandando, que normalmente era para punir e castigar. Hoje é diferente, né? O profeta se levanta hoje somente para trazer bênção. Receba, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te dar, receba, receba. E até hoje a gente não recebe nada. Por quê? É puramente humano. Irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mas que possamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, para realizarmos a vontade do Senhor e não a nossa. Que o abrir da nossa boca não seja para falar a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título Sofonias. Sofonias foi um profeta contemporâneo do rei Josias de Judá. Ele anunciou juízo divino contra os moradores do Reino do Sul, em especial o de Jerusalém. O profeta condenou a adoração aos astros celestes, também condenou aqueles que adoravam Maloque e profetizou contra que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Sofonias profetizou o juízo também em relação às outras nações, contra os filisteus e suas cidades, contra os moabitas e amonitas, por zombarem da derrota do povo de Deus, e contra o etíope e a Síria. Por fim, o profeta anunciou a salvação e livramento para o remanescente de Israel. Irmãos, o profeta Sofonias foi aquele profeta que profetizou tanto para Israel como também para as outras nações, a punição e o castigo de Deus. Porque presta atenção, viu? Deus castigava tanto o povo de Israel, porque estava se desviando do caminho do Senhor, não estava adorando a Deus, mas Deus também castigava as outras nações, porque não queriam reconhecer a grandeza e o poder do Senhor. E esse profeta, chamado Sofonias, foi levantado exatamente para isso, para estar pregando contra o pecado do povo de Israel, para que pudesse se converter a Deus, mas também deixando bastante claro, as outras nações que estavam desviadas, as outras nações que zombavam do povo de Israel, também seria castigado pelo Senhor, porque Deus não deixa ninguém impune. Aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Aquilo que você faz terá consequência, ou positivo ou negativo na sua vida. Por isso, vamos plantar amor, vamos plantar dedicação, compromisso, oração, consagração, para que nós possamos colher bênçãos celestiais. Amém? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o reino de Judá cresceu e prosperou ao longo dos anos. Cada rei marcou a história e a Bíblia destaca claramente aqueles que foram fiéis a Deus e aqueles que desprezaram o Senhor. Independente do rei e do comportamento do povo, Deus continuou cuidando deles e falando através dos seus profetas. Irmãos, entenda o seguinte: Deus trabalha com os fiéis desta terra. Tem pessoas que adoram a Deus, tem pessoas que não adoram a Deus. Tem pessoas que fazem a vontade do Senhor, tem pessoas que não fazem a vontade do Senhor. Mas preste atenção, aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Se você seguir a Deus, você vai ser beneficiado, você vai ter sua salvação. Mas se você rejeitar a Deus, desprezar o Senhor, tenha certeza que vai ter consequências na sua vida. Assim aconteceu com a nação de Israel. O povo deixou de buscar a Deus, sofreu a consequência. O povo se arrependeu, buscou a Deus, foi beneficiado. Depende da nossa atitude. Porque o nosso Deus está pronto, meu Deus do céu, o nosso Deus ele está pronto, ele está apto, está nos abençoando, está nos guardando, está nos protegendo. Mas, no entanto, ele pede que você esteja obediente à sua vontade e cumpra com o seu querer. Irmãos, aqui nesta terra, nós estamos para fazer a vontade de Deus. Amém? Você pode dar um brado de glória aqui em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Foi útil para você? Você aprendeu? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas não terminou não, pois agora chegou o momento da nossa dinâmica. Mas já aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho. Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adolescentes. Estamos na lição de número 12, que traz por título Reino do Sul, Judá. Se prepare, pois o alimento está forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD.
Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo em nosso canal, videoaula e dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia a nossa dinâmica separada. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na quinta-feira já estreou a lição de número 12, pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vou aproveitar também essa oportunidade e fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha se tornar membro do nosso canal. Pastor, quer ser membro do canal, é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no meu WhatsApp, está passando aqui agora. E também na descrição desse vídeo você vai encontrar um link do nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho uma certeza que você vai querer ser membro do canal e assim receber todo o nosso suporte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 12, dois adolescentes, que traz por título O Reino do Sul, Judá. Presta atenção no seguinte, na lição de número 11 nós estudamos o Reino do Norte. Agora, na lição número 12, estamos estudando o Reino do Sul. Então já conhecemos um pouquinho a história do Reino do Norte e também a história do Reino do Sul. Aprendemos que no Reino do Norte, praticamente todos os reis foram desviados da presença do Senhor. Já no Reino do Sul, no Reino de Judá, alguns reis foram tementes a Deus, tá bom? Por isso, para essa atividade, você vai precisar fazer o seguinte. Pega um cartaz bonito organizado e coloca o seguinte. Os reis do Reino do Norte. Somente o nome. Os reis do Reino do Norte. E uma segunda folha você vai estar levando os reis do Reino do Sul, tá ok? Uma folha com os reis do Reino do Norte, uma segunda folha, um segundo cartaz com o nome Os Reinos do Sul, tá bom? Você também vai precisar levar em tiras, presta atenção, viu? Para não perder a nossa dica. Você também vai precisar levar em tiras, tá ok? O nome de todos os reis do Reino do Sul e o nome de todos os reis do Reino do Norte. Calma, para facilitar, já vou deixar aqui a relação, tá bom? E se você quiser essa dinâmica digitada, é só você entrar no nosso blog oficial. Pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com ou, na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, que já vai estar aparecendo no nosso blog. Você vai entrar no nosso blog e você vai pegar essa dinâmica digitada juntamente com todo o subsídio teológico. Lá também no nosso blog nós estamos postando um subsídio teológico, uma pequena explicação sobre esse tema, tá bom? Entre no nosso blog e pegue essa referência daqui. Veja agora a relação dos reis do Reino do Norte, que você vai pegar esses nomes e vai colocar quem tira. Por exemplo, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zirim, Onrim, Acabe, Acasias, Jorão, Geu, Jeocais, Joás, Jeroboão, Zacarias, Salum, Menaé, Picaías, Peca, Oséias. Essa daqui é a relação dos reinos do norte, tá ok? Você vai colocar em tiras. Agora a relação dos reis do Reino do Sul. Reino do Sul. Presta atenção. Ruboão, Abias, Asa, Josafá, Gerão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias,
Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jocais, Joaquim e Zedequias, tá bom? Aqui já lhe passei a relação dos reis do norte e a relação dos reis do sul. Você vai pegar essa relação, colocar em tiras, muito simples, e vai levar para a sala de aula. Chegando lá, faça o seguinte: você tem várias opções de como fazer essa atividade, tá bom? Vou lhe mostrar a primeira opção. Você pode levar 2 cartazes e dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo fica responsável para colocar a relação de cada rei, do reino do norte ou do sul. Por exemplo, grupo A vai ficar responsável para colocar o nome dos reis do reino do sul. Grupo B vai ficar responsável para colocar o nome dos reinos do norte, tá ok? Você vai pegar as tiras com o nome desses reis, vai misturar tudo, colocar sobre a sua mesa. Então preste atenção, cada grupo tem um cartaz, em cima da sua mesa você vai deixar o nome desses reis, para que cada equipe possa vir, pegar de um em um o nome desse rei e colocar lá na relação, tá ok? E o interessante dessa forma, porque assim vai ter a participação de mais alunos. A equipe fica com seu cartaz, vai procurando. Ah, pastor, pode pescar? Deixa pescar nesse momento, abrir a Bíblia Sagrada e estar procurando essa referência, tá bom? Só não deixa olhar na internet, mas procurar na Bíblia Sagrada, deixa em nome de Jesus. Pois assim, eles vão estar aprendendo na prática a pesquisar, a estudar, a procurar e assim colocar, tá ok? Então veja só, você vai levar o cartaz, divide a turma em 2 grupos, cada grupo recebe um cartaz, as tiras com o nome desses reis, tudo misturado, reino do norte e reino do sul, tudo misturado, você vai colocar junto, sobre a sua mesa, onde cada equipe vai precisar se levantar, vir até a sua mesa, pegar a tira e ficar colar no lugarzinho certo. Logo após isso, eles vão estar fazendo uma apresentação. Se você quiser, você pode preparar até algumas perguntas fáceis sobre alguns reis mais conhecidos. Por exemplo, que não conhece o rei Acabe, que não conhece o rei Ezequias, são reis bastante conhecidos. Você pode fazer até algumas perguntas, se assim achar interessante. Por isso, divida a sua turma e deixe os alunos quebrar aquela cabeça abençoada. Quer saber o seguinte, você gostou? Vai modificar, fique à vontade. A minha intenção é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa fazer com a sua turma. Amém? Só peça o seguinte, gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa dinâmica também você pode fazer o seguinte, em vez de dividir a turma em grupos, você pode deixar o cartaz exposto na sala de aula, os 2 cartazes expostos na sala de aula, as tiras sobre a sua mesa e cada aluno vai precisar se levantar, pegar uma tira e falar, por exemplo, Acabe é do reino do norte ou reino do sul? Reino do norte. Vem cá e coloca no reino do norte. Josias, reino do sul ou reino do norte? Ah, reino do sul. Vem cá e coloca no reino do sul. E assim sucessivamente, tá ok? Cada cartaz fica exposto no quadro na sala de aula. Você vai chamar, irmão João, faz favor, pega aqui o nome de um rei desse. Vai pegar o nome do rei, vai ler e vai dizer se é reino do norte ou reino do sul. Vem cá e cola no lugarzinho certinho em nome de Jesus. Eu tenho dito, tem várias opções, depende de você. Se você quiser também, em vez de colar no cartaz, faça o seguinte, coloca o nome de todos os reis, tanto do norte como no sul, sobre a sua mesa, ou também em um copo descartável, depende de você. Onde cada aluno vai precisar pegar o nome de um rei, vai chegar, pegar o nome de um rei e vai ter que falar alguma coisa sobre esse rei. Vai ter que falar alguma coisa sobre o rei. Se você quiser, você pode dar em torno de 5 minutos para que possa pesquisar um pouquinho. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 12, 2 adolescentes, que traz por título O Reino do Sul, Judá. Presta atenção aqui agora, viu? Essa segunda atividade, ou a segunda dinâmica, nós vamos estar abordando somente os reis do reino do Judá, ou do reino do sul. Por exemplo, você vai levar para a sala de aula o nome dos reis do reino do sul. Somente o nome dos reis do reino do sul. Todos os reis. A relação está aqui e também está lá no nosso blog, tá ok? Por exemplo, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Acais, Zedequias, Manassés, Josias, Jocais, Joaquim, Zedequias. Todos os nomes dos reis do reino do sul você vai levar em tiras, colocar em uma caixa abençoada, passar pelos seus alunos. Cada aluno vai precisar pegar o nome de um rei e vai trazer alguma explicação, falar o que eles lembram. Por exemplo, né? Passou a caixa na mão de todo mundo, cada aluno pega uma tira e vai precisar ler. Por exemplo, Josias.
Olha, nós estudamos sobre Josias, viu? O que você entendeu, o que você lembra sobre Josias? Ah, Josias foi aquele rei que fez uma grande reforma, que quando estava fazendo a limpeza no templo, achou a lei do Senhor. Excelente, parabéns, Deus te abençoe. Continua. Irmão Francisco, você pegou o quê? Pegou o nome do rei Asa. Olha, também estudamos sobre o rei Asa. Me fale alguma coisa sobre o rei Asa. Pronto, o rei Asa foi um homem temente a Deus, que fez a vontade do Senhor. Mas, no entanto, ele não conseguiu destruir todos os altares de Baal dentro de Jerusalém. Excelente, foi isso mesmo. Parabéns. E assim sucessivamente. Tá ok? Você vai levar para a sua sala de aula a relação de todos os reis do Reino do Sul, que nós estamos estudando. Vai passar pelos seus alunos, cada aluno precisa pegar uma tira. Nessa tira está tão somente o nome do rei, onde cada aluno vai pegar a tira, fazer leitura e falar qualquer coisa que lembra, que estudou, tá ok? É sensacional a participação dos seus alunos. Se você quiser e tiver tempo, pode dar 5 minutos para que cada aluno possa estar pesquisando um pouquinho sobre a vida desse rei e trazer aquela explicação abençoada. Quero saber o seguinte, gostou? Entendeu? Ficou dúvida? Vai fazer? Se inscreva no canal, ative o sininho e qualquer dúvida deixa nos comentários. Quem quiser essa dinâmica digitada, é só acessar nosso blog oficial. Pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com e você vai ter acesso a subsídio teológico e também a dinâmica digitada. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.